1 João. 1 João 1,7, tá? 1 João 1,7. Nós estamos vendo sobre os princípios básicos no processo de cura interior. Eu vou recapitular os 4 princípios que nós já falamos, tá bom? E nós estamos baseados nesse texto da palavra de Deus, 1 João 1,7 e 1,9. A Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos falar junto? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora observe o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, aqui se referindo, é claro, a pecado, iniquidades, maldições, né, que nos perseguem através de pecados e iniquidades que nós estamos falando aqui. Como é que nós podemos ser curados interiormente? O que diz esse texto? Primeiro, nós precisamos externar aquilo que está lá dentro de nós, a nossa dor, a nossa aflição, as nossas mazelas, os nossos traumas, os nossos pecados. Gente, uma confissão, a confissão tem um poder extraordinário de purificação, de perdão de pecados e de transformação de vidas, libertação, exatamente. Então, um dos segredos da libertação é a confissão. É a partir da confissão que se inicia uma restauração, né? Então nós vimos que é muito importante para o conselheiro que está ajudando pessoas, está ajudando as pessoas na cura interior, que é a cura da alma que estava ferida, que estava aflita, né? Que estava machucada. Em primeiro lugar, nós vamos precisar de revelação e confrontação. Nós vamos precisar, através do aconselhamento pastoral, inteligente, como nós estamos vendo, que o Espírito Santo nos revele as causas de maldição, né? O que está causando aquele comportamento anormal na vida da pessoa, aquela dificuldade, aquela luta, aquele problema. Nós precisamos de uma revelação, fazendo perguntas inteligentes, fazendo um mapeamento espiritual, né? Conduzindo a pessoa a um caminho onde ela vai colocar para fora as suas feridas, e Jesus vai caminhar com ela nas feridas, e vai, através dessa confissão, dessa responsabilização, todos esses princípios aqui, ela vai ser, pela graça de Deus, curada em nome de Jesus. Então, revelação, confrontação. Confrontação com o que, gente? Com a verdade, com a palavra. É o primeiro princípio: revelação e confrontação. Você não pode passar a mão na cabeça. Você não pode dizer, vai ser assim por causa daquilo. Não, você tem que fazer isso aqui, que confrontar a pessoa com a verdade da palavra de Deus. O segundo princípio que nós aprendemos é a confissão da culpa e da vergonha. Ou seja, fazer a pessoa, né, levar a pessoa à confissão daquilo que ela está sofrendo, a dor, a culpa, a vergonha, o fato do passado. Nós aprendemos que a principal evidência de uma pessoa curada é a capacidade de, depois de vencer isso, falar a sua história já com bom humor, né? E entender que o caminho para a cura não é se proteger, mas se expor e tirar as mordaças emocionais, ok? Confissão da culpa e da vergonha. Terceiro princípio, é só uma breve recapitulação aqui: perdoar incondicionalmente as injustiças e rejeições sofridas. Gente, a chave da cura interior está nesse princípio aqui: é o perdão. Sem perdão não existe cura interior. Não existe, gente. Você vai ver que o momento, o ápice, o apogeu da cura interior, do aconselhamento bíblico, é quando a pessoa libera perdão para aquela pessoa que agiu com ofensa, com injustiça, que causou, né, o trauma, a ferida na alma. Esse é o princípio central da cura interior, é o perdão
incondicional, ou seja, não depende do outro mudar, depende do meu coração mudar com relação àquela pessoa. Vocês estão entendendo? Perdoar incondicionalmente injustiças e rejeições sofridas. E é aqui que Jesus caminha conosco, nas nossas feridas. E Ele vai sarando o nosso coração ferido, em nome de Jesus. Amém? Quarto princípio, muito importante, que nós vimos na aula passada: assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas que foram feitas em função desses traumas. Como eu falei para vocês, geralmente as pessoas têm tendência a se justificar por aquilo que aconteceu com elas. Gente, para Deus não existe isso. Claro que a gente pode até ter compaixão da pessoa por aquilo que aconteceu na sua história, a gente pode compreender aquele comportamento que ela teve, aquilo que ela está vivenciando pela sua história. Nós temos que ter essa compreensão, mas nós temos que levar a pessoa a ser responsável por aquelas coisas que estão acontecendo com ela. Amém? Mais importante do que aquilo que fizeram com você, presta atenção no que eu vou falar, é aquilo que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Você está me entendendo? Ou seja, a maneira como você lida com isso, com perdão ou sem perdão, assumindo as suas responsabilidades com relação às anomalias que foram geradas com aquela ferida. É isso que eu estou falando, né? Por exemplo, uma pessoa que foi abusada, ela não é responsável por ser abusada, obviamente, mas ela não pode usar aquele abuso sexual como uma justificativa para ter um comportamento sexual anormal, errado, equivocado. Vocês estão entendendo? São duas coisas diferentes. Ela não é culpada do abuso, quem é culpado é o abusador, mas ela sim é responsável. Claro que a gente compreende, entende, se enche de compaixão com aquilo que aconteceu, né, na história das pessoas, inclusive talvez na história de muitas pessoas aqui. Isso é muito comum, principalmente na nossa região, gente. Pensa num lugar que tem pedofilia, abuso, é aqui. Tomem cuidado com seus netinhos, tomem cuidado com seus filhos, porque o que tem de pedófilo e abusador nessa região, vocês não imaginam. Tomem cuidado. A gente que atende pessoas, a gente fica assim horrorizado ouvindo as histórias, as situações que acontecem na nossa região. Não é só aqui, hoje no mundo inteiro, né? Com essa proliferação da pornografia, isso potencializou ainda mais as anomalias sexuais na vida das pessoas. Essa insatisfação crônica, né? Essa problemática terrível que é a questão das anomalias sexuais. Então nós precisamos responsabilizar as pessoas. Não é porque você foi abusado que você vai se tornar um abusador. Não é porque um pedófilo te pegou que você vai se tornar um pedófilo. Opa, espera aí, vamos curar e vamos restaurar essa situação em nome de Jesus. Para isso precisa de confronto, para isso precisa de revelação, para isso precisa de confissão, para isso precisa perdoar aquilo que aconteceu lá atrás, e para isso precisa assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas que foram feitas em funções desses traumas e dessas feridas. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Só recapitulei em 5 minutos aquilo que a gente já falou na aula inteira passada, e agora nós vamos avançar aqui. Outro princípio muito importante na página 37: reconciliar-se unilateralmente com essas pessoas que provocaram o trauma, se converter a elas, agindo com compaixão e misericórdia. Vamos exemplificar isso aqui que a gente está falando. Por exemplo, seus pais falharam com você, você sofreu rejeição. Alguns filhos, né, sofrem às vezes até abuso, abandono de pai e mãe, falhas na paternidade. É tão comum hoje isso. E às vezes você está afastado deles. Além de revelação, confrontação, além da confissão da culpa, da vergonha, daquilo que aconteceu no passado, além de perdoar essa pessoa incondicionalmente e assumir a responsabilidade pelo caos que foi gerado por causa daquela ferida, gente, nós precisamos reconciliar com aquela pessoa que às vezes você está brigado,
Você está me entendendo, gente? A restauração de relacionamentos, quando é possível, tá, gente? Às vezes a pessoa morreu, aí não tem como. Às vezes a pessoa, você foi lá, tentou reconciliar, mas a pessoa não quer ter relação com você. Você fez a tua parte, você construiu uma ponte de amor, de reconciliação, de restauração. Entendeu? Mas dentro do possível, gente, nós precisamos entender que Deus é um Deus relacional. A base do coração de Deus é restauração de relacionamentos. Amém? É igual um problema de casamento. O desejo de Deus não é o divórcio. O divórcio é o último dispositivo. Quando uma situação já está crônica, perdida, um abandonou, foi lá morar com outra pessoa, aí entra o divórcio como último dispositivo, quando a restauração não é possível. Mas o que Deus sempre quer, gente, é a restauração, é a reconciliação unilateral. O que é unilateral que está falando aqui? O que depender de você. Se lembra do que Paulo fala lá em Romanos 12? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo, em outras palavras, está dizendo: faça todo o possível para reconciliar com as pessoas, para ter harmonia, para ter paz com as pessoas. Tudo o que for possível quanto a você. O que cabe a outra pessoa, você não tem como entrar no corpo dela e fazer. Deus não te responsabiliza disso. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Quando eu falo restauração, não é? Deus não está exigindo que você seja melhor amigo daquela pessoa, aquela tua antiga melhor amiga que te traiu, que te feriu e tal. Não. Deus está te obrigando a perdoá-la. Deus está... se aquilo gerou uma ferida, que gerou anomalia no teu comportamento, você assumir essa responsabilidade e mudar esses comportamentos equivocados e reconciliar, não no sentido dela voltar a ser melhor amiga. Deus não te obriga a isso, mas de ter um relacionamento educado, equilibrado, saudável com aquela pessoa, quando possível, quanto depender de você. Aquele familiar que te feriu, né? Aquele tio, tia, primo, parente lá que te ofendeu, você precisa reconciliar. Amém? Você está me entendendo, gente? Não é ele que tem que vir. Tem muita gente que fala assim: pastor, ele que tem que vir aqui comigo. Não, o crente é diferente. O crente que precisa construir uma ponte de amor, de restauração, de reconciliação, porque ele serve a um Deus que reconcilia os homens com Ele mesmo através de Jesus. Amém? A própria Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação, gente. Quando a gente prega o Evangelho, nós estamos ministrando a reconciliação dos homens pecadores com quem? Com Deus. Então a essência do coração de Deus é a reconciliação. E Deus vai te dar, se você tiver esse coração correto diante de Deus, Deus vai te dar o que está escrito aqui: agir até com compaixão e misericórdia daquele que te ofendeu, daquele que foi injusto com você, daquele que falou uma coisa que te feriu, te machucou, mas que você perdoou, se responsabilizou e buscou em Deus, pela graça de Deus, com a força, com a ajuda, com o poder do Espírito Santo, restaurar e construir uma ponte novamente de restauração e reconciliação com aquela pessoa. Agora eu te pergunto: é fácil isso, gente? Sim ou não? Não é fácil. Agora, é necessário isso? Sim ou não, gente? É necessário. Principalmente com relação à família, gente. Familiares, família, isso é necessário. Família é uma coisa... Fala. Hoje eu sou sempre pensando, eu estou divorciado, eu tentei com mas eu não tentei. Mas hoje eu vejo assim que eu sou desprezado, né? Não, eu trato a família dela, trato tudo bem, vou lá na cadeia, tudo. Continuo, mas sempre quando vai aniversário, com presente, não aceito nada mais. Não, mas aí que tá. Teu caso é típico disso que eu estou falando. Você fez todo o possível e construiu uma ponte de restauração, de reconciliação com a pessoa. Você fez tudo que é possível dentro do possível para você fazer. Então você tem a consciência limpa diante de Deus que você fez isso. Quando a gente vem na igreja, minha família está na igreja aí, ela certo. corre na minha família, está dentro da igreja, sai correndo assim para mim, conversar com minha família.
Mas aí que tá, aí já não é um problema teu, é um problema dela com Deus. Você está isento dessa responsabilidade, meu irmão. Entendeu? É difícil, mas aí já não depende de você. Deus sabe disso, né? Deus conhece o nosso coração. Uma das coisas mais lindas de Deus é isso: Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que a gente tentou, aquilo que a gente tentou fazer, entendeu? Deus conhece. Então faça todo o possível dentro do possível. O impossível entrega na mão de Deus. Acabou. Você fez aquilo que você deveria fazer. Tanto é, gente, que às vezes a gente vai reconciliar com alguém, aquela pessoa não aceita, né? Ela não quer te pedir perdão, ela que te feriu, tu tem que ir lá ainda restaurar aquela relação com a pessoa, né? E a pessoa não aceita. Beleza, você fez a tua parte, né? Você se colocou à disposição de zerar a dívida dela e recomeçar. Gente, o que é o perdão, gente? Falei hoje, né? O casal que estava aqui atendendo. Perdão além de reconciliação, é zerar a dívida e dar a oportunidade para o outro recomeçar uma nova história comigo. Você está me entendendo? Quem vomita passado não perdoou. Quem fica sempre lembrando das feridas do passado ainda não perdoou. Quem fica tendo comportamentos anormais, se justificando com as feridas que me fizeram no passado, ainda não perdoou, não se responsabilizou, e muito menos vai se reconciliar com a pessoa. Vocês estão me entendendo? É um processo: revelação, confrontação, confissão de culpa e vergonha, perdoar incondicionalmente injustiças e rejeições sofridas, assumir a responsabilidade de escolhas erradas, reconciliar-se unilateralmente, ou seja, do que depender de mim. Não depende do outro, depende de mim. Amém? Unilateralmente com essas pessoas que provocaram trauma, ferida, mazela na tua alma, se convertendo a elas, né? Por exemplo, às vezes os teus pais erraram. Entra lá, aquele trecho de Malaquias 4:6. Deus nos últimos dias converteria o coração dos pais aos filhos. Mas se não for possível converter o coração dos pais aos filhos, a Bíblia continua dizendo, e o coração dos filhos aos pais. Quer dizer, o que seria o correto, gente? Era o pai se quebrantar, pedir perdão para os filhos, se ele errou quanto à paternidade. Só que às vezes os pais não têm entendimento, não conhecem a Bíblia, não estão nem aí, acham que isso é normal, que os pais dele foram assim, pá. Então o que tem que acontecer? Os filhos se converterem ao coração dos pais. Vocês estão entendendo, gente? É isso que nós estamos falando. Se não for possível os pais aos filhos, os filhos pelo menos que são crentes, que compreenderam, que perdoaram, foram responsabilizados, estão dispostos a reconciliar, vão retornar aos pais. Exatamente, porque às vezes o pai e a mãe não têm entendimento, mas o filho tem. Então Deus está contando com os filhos. Amém? Beleza? E o último princípio aqui: confessar intercessoriamente os pecados e injustiças com os quais as pessoas nos feriram, né? Confessar de maneira intercessória os pecados e injustiças com os quais as pessoas nos feriram. Isso extingue ou inibe significativamente a exploração demoníaca, viabilizando uma intervenção salvadora de Deus na vida dessas pessoas. O que nós estamos falando aqui, gente? Isso aqui é uma confissão familiar. Os pais, os antepassados erraram. Às vezes até o antepassado já morreu, mas você está vendo que o reflexo dos pecados dos antepassados ainda está atingindo a tua vida, a tua família, né? De alguma maneira está afetando a tua vida. Os demônios estão se infiltrando ali na tua casa, ou nos teus filhos, nos teus netos. Irmão, você tem que assumir a responsabilidade sacerdotal do teu lar, da tua família, e pedir perdão pelos pecados familiares. É isso que nós estamos falando aqui. Amém? Talvez até você não esteja tendo problema com alcoolismo, por exemplo, mas teu filho está tendo, e o teu pai tinha lá atrás. Você que conhece a Deus vai entrar na brecha, né? Procurei alguém que estivesse na brecha. Você vai entrar na brecha e vai
de maneira intercessória, através da oração, da batalha espiritual, você vai orar pelo seu filho, pedindo perdão pelos pecados dos seus pais. Vocês estão entendendo, gente? Mas é todo dia? Não, é uma vez só. E claro, se estiver afetando, né, de maneira constante seu filho, continuar intercedendo pelo seu filho, obviamente. Mas assim, pelo menos uma vez, observando essas, nós vamos falar mais para frente sobre isso. As causas de maldição, os sintomas de maldição e tal, nós vamos falar mais para frente. Vamos entrar em detalhes disso que nós estamos falando aqui. Aí, claro, se você vê que ainda está afetando os teus filhos, você pode, de maneira intercessória, em favor do teu filho, continuar orando. Mas a confissão, pelo menos uma vez na vida, na história, tem que ser feita. Assumir essa responsabilidade familiar e entrar na brecha em favor da sua família. Vocês estão entendendo, gente? Não precisa toda hora fazer isso. Sim, orar pelos teus filhos, mas pelo menos uma vez fazer essa oração sacerdotal, intercessória, né? Confessando intercessoriamente os pecados e injustiças com as quais as pessoas nos feriram, se referindo aqui a parentes, tá? Familiares e tal, principalmente pai, mãe, avó e bisavô e bisavó. Só os pais pelos filhos ou os filhos podem fazer pelos pais? Os filhos podem fazer pelos pais, é isso que está falando aqui. Entendeu? Claro que os pais sobre os filhos, a repercussão é maior, porque além da oração intercessória, existe a cobertura paternal e maternal, que amplia ainda mais, potencializa ainda mais essa oração. Mas se os pais não tiverem entendimento, o filho pode fazer, que ele vai entrar na brecha, ele vai batalhar. Isso, exatamente, ele vai entrar na brecha, ok? Discernindo a natureza da nossa batalha e não lutando contra carne e sangue, que é o que combatemos, é dessa maneira que combatemos o bom combate. Todo mundo está entendendo isso aqui? Isso aqui quando necessário, tá, gente? Eu não preciso confessar uma coisa que eu não vejo um reflexo dentro da minha família, não estou tendo problema nenhum disso, né? Não precisa. Mas se eu observar algum sintoma de maldição, algumas coisas que estejam afetando a minha vida ou a minha linhagem, eu preciso, sabendo da história da minha família, eu preciso me posicionar de maneira intercessória no mundo espiritual. Entenderam? Não, mas vamos Fala. supor que uma pessoa é idólatra, na família é idólatra e alcoólatra. E eu já fui convidada a fazer essa oração. Certo. Pedindo perdão. Sim. Mas você vê que a pessoa continua idólatra e alcoólatra. Tá. Isso é normal. Por quê? Porque cabe a ela modificar aquele comportamento, tá? Nós temos que entender que cada pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível, mas a colheita é coletiva.